Velada, recebi algumas ameaças, sim, recebi. Ele tinha uma menina que estava me ajudando muito, que era uma fonte que ele descobriu, e aí ela deu todo o meu nome, meu telefone, não sei o quê, e foi no cartório com uma arma apontada na cabeça dela para dizer que era tudo mentira e que eu estava extorquindo ela de alguma forma, enfim. O que aconteceu com o João de Deus? Que aí o João de Deus realmente foi um marco que me levou para um outro lugar, que é o lugar onde eu tô hoje. Uhum. Que vai nesse meu estado meio de... Catamorango. Strawberry Fields. Você é uma catadora de morango. Catadora de morango. E o que aconteceu? O Pedro ia entrevistar o João de Deus. Aí começou todo um bafafá, vamos para a Abadiânia, precisamos de roupa branca, precisamos de uma grande produção, todo mundo muito empolgado com a Abadiânia, com essa ida lá e tal. E eu tinha uma grande amiga, tenho uma grande amiga, que morou em Abadiânia. E eu lembro que ela me contava que ela tinha uma posição relevante lá, porque ela segurava a bandeja dos instrumentos da cirurgia espiritual. Então eu fui procurá-la, me encontrei com ela pessoalmente, falei, poxa, você morou lá, o Pedro tá indo entrevistá-lo, e aí? Aí ela olhou pra mim e falou assim, bom, ele abusa das mulheres, né, ele estupra as mulheres. Como assim? Nunca ouvi falar disso. Ele falou, não, é verdade? Eu falei, tem certeza, ele tá lá há tantos anos, nunca ouvi. Ele usa Deus no sobrenome. Ela falou, não, é verdade. Eu falei, como é que você sabe? Ah, porque eu tenho uma conhecida que foi lá há 30 anos, não sei o quê, e até hoje parece que tem um diário, alguma coisa anotada. Eu falei, deixa eu falar com ela, você consegue fazer a ponte? Consigo. Ah, e tem uma holandesa que parece que publicou no Facebook um relato. Ah, me manda o link, mando. E tinha uma outra, ela mandou 3 pessoas, 3 mulheres. E a holandesa, que é a Zahira, estava muito receosa de falar comigo, não queria dar entrevista. Tanto é que ela, depois, antes de eu dar a denúncia, ela não falou com mais ninguém. Mas a gente começou um relacionamento que se tornou um relacionamento muito além de fonte. Uhum. Ela hoje é uma amiga minha, a gente realmente ficou muito próxima. E também fui conversar com essa outra do diário. Uhum. Eu tô falando assim porque são pessoas que até hoje permanecem anônimas. Sim. E a do diário, quando chegou com esse diário escrito há 30 anos, eu quase caí pra trás, porque ela descrevia exatamente as cenas que eu escutei da terceira que tinha sido abusada naquele ano. Nossa. Aí quando eu vi que era igual, num período de 30 anos, eu falei, meu Deus do céu, deve ter mais coisa aí. Comecei. Ah, você já ouviu falar? Ah, eu ouvi falar de uma que saiu de lá chorando, falando que nunca mais volta. Puxa, deixa eu ir atrás. Quem é? Ai, me deu não sei o quê. E era uma época que as pessoas, elas tinham muito medo. Uhum. Muito medo, achavam que elas podiam ser assassinadas na rua. Sim. E tinham medo também de uma coisa que aí eu não tinha a menor arma contra, que elas tinham medo de retaliação espiritual. Sim. Porque elas falavam que o tratamento começava antes de você chegar em Abadiânia. Então, se começa antes, quer dizer que ele tem acesso a você fora de Abadiânia. Se ele tem acesso a te curar, ele também pode ter acesso a te machucar. Então, isso foi acontecendo. E aí, na hora que eu juntei, eu acho que ali, eu acabei com 13, né? Mas dessas 13, 3 foram cartas anônimas. Desde o início, a equipe toda já sabia que você estava nesse... Não, aí eu comecei... A sua forma de trabalhar é, primeiro você apura, você investiga, desce um pouco as camadas. Sim. E aí depois você fala, gente, temos aqui um... A primeira pessoa que eu fui falar foi com o Pedro. Falei, Pedro... Porque quando eu tava apurando, o Pedro assistiu um documentário sobre o João de Deus e não se sentiu seguro de entrevistá-lo. Aham. Então, na hora que eu me encontrei com o Pedro para contar da apuração, ele cancelou a entrevista, antes de eu falar. Porque ele não estava se sentindo seguro, porque o Pedro é muito intuitivo. Sim. E aí, eu me encontrei com ele, quando eu mostrei, ele na hora falou, não, meu Deus, vamos lá, temos que fazer esse programa. Aí a nossa diretoria não era muito a favor, porque diziam que fugia muito do escopo de um programa, era um programa de... Não, um programa de denúncia, um talk show. Mas o Pedro quis muito fazer. Aí tiveram várias instâncias dentro da Globo que ele teve que passar, uma por uma.
Aí algumas pessoas da redação ficaram sabendo, muitas me procuraram para dizer que eu não podia fazer isso, que eu tinha que desistir da denúncia. Teve até um colega que falou que ia se tornar o novo Escola Base, que minha carreira ia acabar. Mas são pessoas que tinham visto assim, o pai se curar. Entendi. A mãe, tinham pessoas que tinham uma relação muito próxima. Íntima não, próxima, essa é a palavra, entendi. E não podiam nem cogitar o fato daquilo ser tudo falso na cabeça delas. Então, estavam quase que... não ser tudo verdade, talvez. De que tudo aquilo, assim, a Badiânia fosse... Entendi. Algo, uma fachada para algo... Uma farsa. Uma farsa, exato. Uma farsa. E aí... Mas como ainda era segredo... Aí o que aconteceu? Eu batizei o programa de Glauber, porque eu me lembrava de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí a gente tinha uma lousa de programas, aí tinha lá o Glauber, e todo mundo achava que era uma homenagem ao Glauber Rocha. Tava lá Glauber, Camila Apio. Pouquíssimas pessoas sabiam o que era. Então, primeiro a gente teve uma resistência dentro do próprio programa, né, de terem medo de colocar isso no ar. Depois da Globo, mas o Pedro conseguiu convencê-los de que a gente tinha que fazer. Aí... eu fui levantar o roteiro do programa, quem é que ia estar lá, não sei o quê. Aí a Zahira finalmente aceitou dar uma entrevista mostrando o rosto, porque ninguém queria mostrar o rosto. Sim. Não dá pra fazer uma denúncia sem um rosto. Aí achei que era importante ter alguém de dentro, dando junto com ela, alguém que conhecesse como é que funcionava de uma outra perspectiva. Aí achei uma guia americana, que é a Amy Bianchi. Ela levava grupos de estrangeiros e ela tinha testemunhado um abuso. Afe Maria. De uma mulher que ela tinha levado. Ela entrou e deu de cara com a situação. E a Amy também topou, foi super difícil levar ela até lá, o visto não saiu, aconteceu cada coisa nessa história. Mas e peguei 3 sem mostrar o rosto pro Pedro entrevistar, e que entrou como VT, né, como imagem à parte. Aí foi esse programa, na hora de gravar não tinha ninguém, não tinha plateia, não tinha ninguém sabia, foi uma surpresa até pros câmeras. E a gente gravou numa sexta-feira, a gente gravou numa quarta. Na sexta, ele ficou sabendo, porque assim que a gente gravou, a gente procurou por ele. Ele já sabia que eu tava apurando, né? Sim. Até... Você recebeu ameaça? Velada, recebi algumas ameaças, sim, recebi. Ele tinha uma menina que estava me ajudando muito, que era uma fonte que ele descobriu, e aí ela deu todo o meu nome, meu telefone, não sei o quê, e foi no cartório com uma arma apontada na cabeça dela para dizer que era tudo mentira e que eu estava extorquindo ela de alguma forma, enfim. É máfia mesmo, bandido mesmo, né? Nossa, tadinha. Sofreu demais essa menina, sofreu demais. E ela não deu entrevista, nada. Eu também deixei ela em paz, porque, sim, né? Claro. A gente tem que ter um limite. E aí isso aconteceu antes, mas tinha umas ligações estranhas também pra minha casa, fingindo ser agência de turismo, pra querer saber se eu... sua passagem pra Goiânia está confirmada. Tinha umas coisas estranhas. Gente querendo saber se eu ia ou não. Me contaram que tinha minha foto em algumas pousadas, caso eu fosse ficar hospedada lá. Camila, e eu nem fui, né? Eu não fui louca de ir até lá. Então tinha uma situação mais delicada. E aí, quando a gente gravou, fomos buscar o outro lado dele, ele não quis falar, mas um juiz entrou, ele pediu, tentou censurar, impediu a veiculação do programa na sexta-feira, que era 7 de dezembro. O juiz derrubou, o programa foi ao ar. Aí aconteceu o que aconteceu, que o Brasil sabe. Aí aconteceu o que aconteceu. O Jornal Globo também, a Helena, que é uma jornalista do Globo, estava pesquisando. Eu sabia que ela estava pesquisando, mas não falei com ela. Mas aí, como eu sabia que ela estava pesquisando, eu pedi pro meu chefe avisar o chefe dela que a gente ia pôr no ar, para eles. Ela estava pesquisando, mas ela não tinha ninguém sendo entrevistada. Então, eles não conseguiam colocar a matéria. Ela tinha a Zahira, mas a Zahira não deu entrevista, só falou para usar o Facebook. Então, eles achavam que não estava... Ficaram com medo também de publicar. Sim. E achavam que ainda não estava maduro. Mas aí avisou o Jornal Globo, no dia seguinte o Globo deu a matéria deles, e o que a Globo fez foi entrar de cabeça, falou, bom, já que a gente vai fazer, então foi tudo. A estrutura toda. Fantástico, o Jornal. E eu acho que também uma coisa que fez o negócio crescer tanto, foi porque era segredo mais ou menos. Vários jornalistas tinham essa história, então foi todo mundo correndo para resgatar o que já tinha. Eles já tinham, não era uma coisa nova no meio jornalístico que eu descobri depois. Entendi.